Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo que trata da reforma e contra-reforma religiosa, certo? Com destaque para a reforma calvinista e reforma anglicana. No nosso encontro anterior, nós falamos sobre a reforma implementada por Martinho Lutero. E é a partir desse movimento reformista iniciado por Martinho Lutero que novos movimentos reformadores vão se expandir, vão se difundir pela Europa. E dentre essas partes da Europa que vai se implementar o movimento reformista está a Suíça, com a reforma calvinista, e a Inglaterra com a reforma anglicana. Mas, nesse momento, vamos iniciar com a reforma calvinista. A exemplo de Martinho Lutero, de iniciar esse processo reformista, também foi seguido nas regiões de língua francesa. E esse movimento foi iniciado por João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. É João Calvino que vai liderar esse movimento que ficou conhecido como a Reforma Calvinista. João Calvino ele é de origem francesa, nasceu na cidade de Noyon, assim como Martinho Lutero também estudou Direito e Teologia. Ele vai aderir às ideias de reformadores como Lutero e o suíço Zwinglio. São esses dois reformadores que vão influenciar João Calvino. Na defesa das suas ideias, ao defender suas ideias, João Calvino ele foi acusado de heresia pelas autoridades católicas francesas, e uma vez acusado de heresia, ele vai se refugiar, vai fugir para a Suíça, onde já havia um movimento reformista que se desenvolvia por aquelas bandas. Então, perseguido na França pelas autoridades católicas francesas, ele se viu obrigado a se refugiar na Suíça, mais precisamente na cidade de Genebra. E um acontecimento importante que vai favorecer a expansão da reforma calvinista, das ideias de João Calvino, é o fato que do ano de 1541 a 1564, Calvino ele governa a cidade suíça de Genebra. E a partir do seu governo, ele vai implementar as suas ideias reformistas. Então, durante seu governo, João Calvino ele vai submeter os moradores da cidade de Genebra a um governo que misturava, que mesclava política e religião, e que impunha à população um sistema moral que muitas vezes era considerado um sistema bastante severo, né? Então, o fato de governar a cidade de Genebra também vai favorecer a expansão, a difusão das ideias calvinistas nesse período. Pois bem, entre as condutas e as práticas censuradas pelo calvinismo estavam, por exemplo, a proibição do jogo, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, a proibição da dança, a proibição de roupas luxuosas e joias, enfim. E isso eram algumas práticas que eram censuradas, eram condenadas pelo calvinismo. Por outro lado, haviam pessoas que levavam uma vida extremamente puritana, também era uma conduta pregada pelo calvinismo, a exemplo de acordar cedo, dormir cedo, se dedicar exaustivamente à oração e ao trabalho. E quem, obviamente, descumprisse essas normas ou se rebelasse contra essa nova doutrina era duramente punido, né? Muitas vezes até condenado à própria morte. Calvino, assim como Martinho Lutero, ele vai defender a salvação pela fé, vai refutar o culto aos santos, às imagens, o culto às imagens. E também, assim como Lutero, ele vai admitir apenas 2 sacramentos da Igreja Católica. E no caso são os mesmos sacramentos defendidos por Martinho Lutero. E no caso é o batismo e a Eucaristia. Mas, diferentemente de Lutero, João Calvino acreditava na predestinação absoluta. Ou seja, para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Ou seja, ele acreditava, ele defendia que a salvação estava predestinada por aqueles escolhidos por Deus, né? E não relacionada a obras ou outros fatores. Essa era um aspecto que diferenciava a doutrina luterana da doutrina calvinista. Era a questão da predestinação absoluta. O João Calvino ele vai publicar a obra que vai instituir as ideias do calvinismo. Essa obra ela
foi publicado no ano de 1536 e se chamava A Instituição da Religião Cristã, né? E é nessa obra que ele vai defender o aspecto da predestinação do ser humano, seja ao céu, seja ao inferno. É nessa obra que ele está contida esse dogma do calvinismo. A partir dessa doutrina, ele vai fazer a defesa de que era necessário o trabalho intenso, a disciplina, a prosperidade econômica, ou seja, o acúmulo de riqueza, era aceito normalmente dentro do calvinismo. E isso vai ser interpretado pelos calvinistas como um sinal da predestinação para a salvação. Porque na ética católica, o lucro ele é proibido. A igreja lá vai condenar esse lucro buscado pelo grupo social da burguesia, enquanto João Calvino vai defender a legitimidade do lucro. E essas ideias calvinistas, elas vão de uma certa forma de encontro àquilo que a burguesia queria, né? Que era um modelo de religião que justificasse as suas atividades econômicas. Como o calvinismo, bem dito, pregava o estímulo ao trabalho, condenava o desperdício, legitimava o lucro, essas ideias do calvinismo acabam por oferecer aos burgueses uma justificativa religiosa para a realização de suas atividades econômicas, como bem dito. Ou seja, na Suíça, antes da implementação das ideias calvinistas, havia uma dificuldade por parte da burguesia de realizar suas atividades, obviamente objetivando o lucro, por conta dessa condenação por parte da Igreja Católica. E a reforma calvinista, o calvinismo, ele vai de encontro aos interesses da burguesia. As ideias calvinistas vai de encontro à burguesia, uma vez que diz que não há problema nenhum na obtenção de lucros, na prosperidade econômica, enfim. Então isso vai também de uma certa forma favorecendo a implementação das ideias de Calvino, por conta de ele vai encontrar um grupo social que vem se fortalecendo e vem crescendo, e um grupo forte é esse grupo da burguesia. E com o apoio da burguesia vai facilitar a implementação das suas ideias. E é muito por conta disso, de acreditar nisso, desse sinal da predestinação, uma vez que as pessoas acreditavam que cada um deveria viver de acordo com as suas possibilidades, acreditando que a salvação estava na predestinação, na escolha de Deus, e não nas obras, né? Nem nas obras que se faziam aqui. Então isso vai facilitar com que as ideias calvinistas sejam implementadas e difundidas a partir da Suíça. As ideias pregadas por Calvino, voltadas para a santificação do trabalho, da poupança e do lucro, vai contribuir, como dito, para que o calvinismo ganhe um contingente muito grande de adeptos nas principais cidades da Suíça, né? Então, essa ideia da santificação do trabalho, da santificação da poupança, do lucro, isso vai fazer com que o calvinismo se expanda, ganhe um número considerável de adeptos nas principais cidades suíças. E obviamente, ganhando adeptos nas cidades suíças, onde iniciou o movimento, isso vai se expandir, vai se espalhar para outros núcleos urbanos europeus. E isso, de uma certa forma, vai ajudar as atividades mercantis e manufatureiras. E por que isso? Porque, como dito, a burguesia que vivia dessas atividades mercantis e manufatureiras, ela vai encontrar no calvinismo o modelo religioso ideal para justificar suas atividades, né? E muito por conta disso é que vai acontecer essa expansão do calvinismo para além das fronteiras da Suíça, né? Para outros núcleos urbanos da Europa. O calvinismo com isso, o calvinismo vai se espalhar principalmente na parte da Europa Ocidental, e é bom que separemos isso, né? Então o calvinismo ele vai se espalhar por essas regiões da Europa Ocidental, como a França, a Inglaterra, a Escócia e a Holanda. Esses são países que vão receber as ideias calvinistas, por onde o calvinismo vai se difundir. E nesses países, os calvinistas vão criar correntes, a partir dessa expansão, outras correntes do calvinismo vão serem criadas nesses locais. A exemplo, por exemplo, dos huguenotes na França, ou seja, assim eram chamados calvinistas franceses, huguenotes. Na Inglaterra, esses calvinistas são chamados de puritanos, e na Escócia, eles vão ser chamados de presbiterianos. Os calvinistas ingleses, eles vão ter uma participação importante no século seguinte
na Revolução Inglesa, né? Vão ter uma participação muito importante no processo da Revolução Inglesa. Então, a reforma calvinista ela tem início na Suíça, né? Vai se difundir por outras partes da Europa, vai ser, podemos até afirmar que é uma reforma religiosa de caráter burguês, porque vai atender aos interesses da burguesia, a partir da legitimação da atividade econômica, da prosperidade econômica, baseada no lucro, enfim. Então, o calvinismo ele é um modelo reformista que atende aos interesses da burguesia. Pois bem, essa foi a reforma calvinista, implementada por João Calvino. Uma outra reforma que também vai se dar nesse mesmo período é a reforma anglicana. Essa reforma vai acontecer a partir da Inglaterra, na Inglaterra. Então, na Inglaterra, a penetração das ideias de Lutero e Calvino entre as camadas sociais, que fortaleciam as atividades comerciais, manufatureiras e agrícolas, principalmente a agricultura comercial, vai ter repercussões importantes naquele país, vai ter repercussões importantes na Inglaterra. Vale lembrar que a reforma promovida na Inglaterra ela vai ter características bem distintas, características diferentes das reformas luterana e calvinista. E por quê? Porque a reforma anglicana ela não teve motivações doutrinárias, como teve a reforma calvinista e luterana. Assim como também a reforma anglicana ela não vai constituir um rompimento radical com o catolicismo, né? Vai permanecer muito das características, dos aspectos e da liturgia católica na nova religião, no novo modelo religioso na Inglaterra. Certo? Então, há uma diferença entre as reformas luterana e calvinista com relação à reforma anglicana. Principalmente se trata do aspecto doutrinário. O movimento reformista na Inglaterra foi articulado por Henrique VIII, que viveu de 1491 a 1547. Isso vai se dar muito por conta de um pedido negado pelo Papa Clemente VII. No ano de 1527, o rei Henrique VIII ele solicitou ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento com a espanhola Catarina de Aragão, né? Ele queria casar-se com a sua amante, a Ana Bolena. Muitos são os aspectos envoltos nesse pedido de anulação do casamento. Um dos motivos é um motivo do aspecto político, porque a Catarina de Aragão era espanhola, era tia de Carlos V, que fazia defesa da Igreja Católica. Por outro lado, a Espanha era inimiga do governo inglês. Outro aspecto que está ligado ao pedido de anulação do casamento de Henrique VIII é o fato de a Catarina de Aragão não ter lhe dado um herdeiro do sexo masculino, né? Enfim. Então, uma das motivações, e talvez a principal motivação, tenha sido essa, do rei ter pedido a anulação do casamento e esse pedido ter sido negado pelo Papa Clemente VII. E essa negação do pedido vai motivar a esse rompimento da Igreja Anglicana, da monarquia inglesa, com a Igreja Católica. Pois bem, então, uma vez que houve sucessivos adiamentos por parte do Papa em conceder a anulação do casamento do rei Henrique VIII, o rei ele vai conseguir que essa anulação seja reconhecida pelo parlamento inglês, e também pelo alto clero inglês. E isso de fato vai acontecer. Ele vai ter esse reconhecimento, ele vai ter a anulação do seu casamento reconhecido pelo parlamento. E no ano de 1534, o parlamento inglês votou o ato de supremacia. E o que seria isso? Esse ato de supremacia fazia com que tornava o Henrique VIII o chefe supremo da igreja na Inglaterra. A partir desse ato de supremacia ele podia nomear os eclesiásticos, os sacerdotes, enfim, assim como também determinar os dogmas religiosos. E é a partir do ato da supremacia, o ato de supremacia aprovado em 1534, que vai se instituir na Inglaterra a igreja anglicana. Essa reforma anglicana. Obviamente vai ter algumas instabilidades com relação à instituição da Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, após a fundação da Igreja Anglicana, houve tentativas de implantar o calvinismo na Inglaterra, assim como houve também uma reação por parte da Igreja Católica em retomar a sua influência dentro
da Inglaterra. Isso de fato não acontece, mas o anglicanismo, a igreja anglicana, a reforma anglicana, ela vai se consolidar somente no reinado de Elizabeth I. Então, é durante o reinado de Elizabeth I que se deu esse reinado, aconteceu de 1558 a 1603, então é durante esse período que vai haver a consolidação da igreja anglicana na Inglaterra, né? E a igreja anglicana, como já dito, não foi um movimento de rompimento radical com a igreja católica. Como já dito, é um movimento reformista e se difere do luteranismo e do calvinismo, principalmente na questão doutrinária. Então, uma vez que não houve esse rompimento radical com os dogmas católicos, com a liturgia católica, né, a igreja anglicana ela vai incluir na sua liturgia elementos do catolicismo e do protestantismo calvinista. E quais são esses elementos esses elementos do catolicismo e permaneceram na nova igreja, na igreja anglicana? Então, pois bem, na reforma anglicana, durante a consolidação da igreja anglicana, se preservou do catolicismo a hierarquia eclesiástica e a liturgia das missas, e na celebração vai se substituir o latim pelo inglês, ou seja, a língua utilizada nas missas da igreja anglicana vai ser o inglês e não mais o latim. E do protestantismo calvinismo, o que foi que a igreja anglicana absorveu do protestantismo calvinista? Pois bem, então, também na igreja anglicana, a salvação pela fé, no contexto da predestinação, também vai ser inclusa na doutrina anglicana. Na anglicana também vai ser reconhecido apenas 2 sacramentos, né, assim como no luteranismo, como no calvinismo, que é o batismo e a Eucaristia, certo? Então esses são aspectos do catolicismo e do calvinismo que foram incorporados à igreja anglicana. E isso, a igreja anglicana, tendo como Henrique VIII, o monarca, como chefe da igreja, isso de uma certa forma vai fortalecer a monarquia, vai fortalecer o poder do rei. Então, como chefe da igreja, Henrique VIII ele confiscou as terras e os mosteiros da igreja católica, né? E uma vez confiscado, ele vai vender. Quando não vende, ele presenteia os nobres e os burgueses, que quem foi as classes sociais que lhe deram apoio nesse processo reformista. Por outro lado, são esses nobres, comerciantes e fazendeiros que vão se tornar a base do anglicanismo inglês, vão se tornar a base da igreja anglicana na Inglaterra. Sendo assim, uma vez que o rei ele é chefe político e chefe religioso, ele sai fortalecido dessa reforma. O rei inglês se fortalece a partir do momento que ele se torna chefe do poder político e também religioso. Pois bem, então nessa segunda videoaula nós queríamos falar da reforma calvinista e da reforma anglicana, que foram reformas implementadas na Europa, com o calvinismo iniciando esse processo a partir da Suíça, e a reforma anglicana, a instituição da igreja anglicana, a partir da Inglaterra. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.